Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de Nutrição Integral da Unirio. O assunto da aula de hoje são as características gerais dos fungos. Os fungos são eucariotas típicos. Então, você olhando aqui esse esquema de uma célula fúngica, você percebe que é uma célula eucariótica. Tem um núcleo delimitado aí por uma membrana nuclear. No citoplasma, você vê inúmeras organelas intracitoplasmáticas, inclusive em destaque aqui as mitocôndrias, que existem nas bactérias. E uma característica comum entre as células fúngicas e as bactérias é a existência de uma parede celular. Essa parede celular dos fungos também é uma parede celular rígida e ela é composta de polissacarídeos específicos, como a quitina, a celulose, a glucana, as galactomananas. E é importante você lembrar que essa parede celular não tem peptidoglicana, que seria uma substância especificamente encontrada em bactérias. Então, a parede celular dos fungos é de natureza polissacarídica e esses polissacarídeos conferem rigidez a essa célula. Uma característica importante dos fungos é que, nutricionalmente, eles dependem de carbono orgânico, ou seja, são seres cujo tipo nutricional é caracterizado como heterotrófico. Então, eles não se desenvolvem com carbono inorgânico, tipo gás carbônico, somente se desenvolvem se existir carbono orgânico, glicose, aminoácidos e outras substâncias orgânicas. Por isso, você encontra, geralmente, os fungos associados a ecossistemas que têm outros seres vivos que produzem aí esse carbono orgânico que é exigido na sua nutrição. Bom, microscopicamente, os fungos eles são divididos em duas formas básicas. Uma forma bastante conhecida, fácil de ser reconhecida ao microscópio de luz, que são as leveduras. As leveduras são seres unicelulares e essa célula é tipicamente ovoide. Então, a célula das leveduras é tipicamente ovoide, o que facilita muito a sua caracterização ao microscópio de luz. A segunda forma com que os fungos podem se apresentar é formando longos filamentos, e esses filamentos são multicelulares. Então, esses fungos filamentosos, eles se caracterizam microscopicamente por longos filamentos multicelulares. Ao longo desses filamentos, você vê a presença de ramificações verdadeiras, uma célula dá origem a outra célula, formando uma ramificação. E, na extremidade desses filamentos, muitas vezes você observa estruturas diferenciadas que são chamadas estruturas de frutificação. Então, os fungos ou se apresentam como leveduras ou se apresentam como fungos filamentosos, exceto um grupo bem diferenciado de fungos, que são os fungos dimórficos. Como o nome já indica, di, dupla, mórfico, morfologia. Eles podem se apresentar tanto como leveduras, como fungos filamentosos. E essa diferenciação morfológica vai depender da temperatura de incubação ao qual você submete o fungo. Se você colocar o fungo a 37 graus Celsius, o fungo dimórfico vai apresentar uma forma de levedura.
Se você incubar a cultura fúngica a 20, 25 graus Celsius, você vai ver que ele forma estruturas típicas de fungos filamentosos. Então, na dependência da temperatura de incubação, esses fungos podem se apresentar como leveduras ou como fungos filamentosos. Se você prestar atenção nessas temperaturas, você vai ver que elas já fazem uma inferência da sua importância. 37 graus Celsius é a temperatura corpórea humana, indicando que, quando esses fungos infectam o ser humano, eles se apresentam na forma de leveduras. E, caso você pegue esse fungo e incube em condições de laboratório, nessa faixa de temperatura, 20 a 25 graus Celsius, eles vão formar estruturas típicas de fungos filamentosos. Então, esses fungos dimórficos, eles são muito importantes porque eles são patogênicos ao homem. E essa diferenciação morfológica explica o quê? Quando eles estão no ambiente, ou seja, 20, 25 graus Celsius, indica temperatura ambiente, eles estão na forma de fungos filamentosos. Quando eles infectam tecidos humanos, ou seja, eles são expostos à temperatura corpórea, aproximadamente 37 graus Celsius, eles dão origem a formas leveduriformes. Então, os fungos dimórficos são muito importantes porque são patógenos humanos. Os fungos dimórficos, quando incubados a 37 graus Celsius, eles se apresentam como leveduras. Quando incubados a temperatura ambiente, que é essa faixa de temperatura de 20 a 25 graus Celsius, eles se apresentam como fungos filamentosos. Quando a gente fala temperatura ambiente, a pessoa associa ao termo literal, temperatura ambiente. Só que, laboratorialmente falando, temperatura ambiente é essa faixa de temperatura, de 20 a 25 graus Celsius. Então, quando você fala em incubar um fungo a temperatura ambiente, não é você pegar um meio de cultura e colocar em cima da bancada. Não, você tem que colocar num equipamento que trabalha mantendo a temperatura nessa faixa, 20 a 25 graus Celsius. Lembra bem que você pode ter um laboratório aqui no Rio de Janeiro e você pode ter um laboratório no Canadá. As temperaturas ambientes desses laboratórios são totalmente diferentes. Então, para normalizar isso, fica estabelecido laboratorialmente que quando você fala temperatura ambiente, você está indicando essa faixa de temperatura, 20 a 25 graus Celsius. Então, todos os laboratórios trabalham com equipamentos que são regulados nessa faixa de temperatura, e quando você fala incubei a temperatura ambiente, eu coloquei a cultura fúngica num equipamento que gera essa faixa de temperatura, 20 a 25 graus Celsius. Bom, ao microscópio de luz, nós já vimos as leveduras formam células ovoides características. É fácil caracterizá-las ao microscópio de luz. Em material clínico, também é fácil você detectar a presença das leveduras. Se você observar aqui nessa preparação, você sabe que é um material clínico, porque tem células do hospedeiro. Então, você tem uma célula epitelial descamativa aqui. Você tem as leveduras, são células ovoides, menores que essa célula epitelial, e você tem bactérias, que são bem menores que as células das leveduras. Então, lembrando, bactérias são procarióticas e leveduras são eucariotos. Os eucariotos têm um tamanho muito maior que os procariotos. Então, você vê isso aqui nitidamente. As bactérias têm dimensões inferiores às das leveduras
E as leveduras são ainda menores que as células do hospedeiro. Então, quando você olha essa preparação aí, você vê essa gradação de tamanho de forma bastante típica. Quando você observa as leveduras ao microscópio eletrônico de varredura, você vê alguns detalhes na superfície das células que não aparecem ao microscópio de luz. Você vê algumas estruturas bem diferenciadas presentes aí na superfície da célula da levedura. Essas estruturas estão intimamente relacionadas à forma de reprodução das leveduras. As leveduras, elas se multiplicam por um processo que é chamado brotamento ou gemulação, ou seja, a célula-mãe consegue dar origem a várias células filhas. As células filhas brotam da célula-mãe. Então, você vê aqui que essa célula-mãe já deu origem a várias células filhas. Você vê essa cicatriz do brotamento da célula filha na célula-mãe. Então, não confunda esse processo de brotamento ou gemulação com divisão binária. Aqui não existe uma divisão binária. A célula filha surge como um brotamento da célula-mãe, como você está vendo aqui nitidamente nessa imagem. Então, a forma de reprodução das leveduras é por brotamento ou gemulação. E, se você olhar atentamente, esse processo ele pode ser detectado, inclusive, quando você observa preparações ao microscópio de luz. Então, você está vendo aqui as leveduras fazendo esse processo de reprodução que se chama brotamento ou gemulação. As leveduras, no laboratório, elas formam colônias, ou seja, agrupamentos macroscópicos, que são muito parecidos com as colônias bacterianas. Então, você está vendo aqui uma cultura, né? Um meio de cultura que foi distribuído numa placa de Petri. Esse meio de cultura é um meio adicionado de sangue, então a gente chama de agar-sangue, e você vê as colônias bacterianas. Nessa imagem maior, você também está vendo um agar-sangue, e na superfície desse agar-sangue você pode observar a presença de colônias de leveduras. Uma levedura muito famosa, que é a Candida albicans, que está associada a uma doença do homem chamada candidíase. Então, é uma doença muito comum, né? Pode afetar a pele, pode afetar a vagina. É uma levedura que frequentemente causa infecção no homem. É uma levedura oportunista, ou seja, ela existe na nossa microbiota e quando existe alguma disfuncionalidade, essa levedura começa a causar doença. Então, é uma levedura oportunista. Se você observar, as colônias são muito parecidas. E essas colônias, elas se desenvolvem após praticamente o mesmo tempo de incubação, 24 a 48 horas. Então, muitas vezes, o laboratorista menos atento acaba confundindo colônias bacterianas com colônias de leveduras. As bactérias, muitas vezes, elas formam colônias com características bastante diferenciadas. Então, você está vendo aqui essas colônias bacterianas, elas têm uma cor típica, elas produzem um pigmento característico. Então, você está vendo aqui uma colônia bacteriana que tem uma cor avermelhada, aqui você está vendo uma colônia bacteriana que tem uma cor violácea, e muitas vezes a gente relaciona, né, essas colônias com pigmentação a bactérias, mas as leveduras também podem formar
colônias que apresentam pigmentação. Então, no trabalho laboratorial, você tem que estar muito atento, porque muitas características das colônias bacterianas e de leveduras são comuns. Os fungos filamentosos, eles, como nós vimos anteriormente, microscopicamente são bem característicos, né? Você tem longos filamentos com ramificações verdadeiras e a observação microscópica desses filamentos, na observação microscópica desses filamentos, eles são chamados de hifas. Então, você não chama de filamento, você fala tecnicamente hifa fúngica, hifa do fungo filamentoso. Isso é importante porque quando você olha essa hifa multicelular, você pode detectar a presença de ramificações verdadeiras. Então, isso aí possibilita que você caracterize os fungos filamentosos. Além disso, uma outra característica presente é, na extremidade dessas hifas, a presença dessas estruturas de frutificação. Então, quando você soma todas essas características, você sabe que está diante de um fungo filamentoso. Quando você observa esses fungos em pequeno aumento, ao microscópio de luz, você vê geralmente um emaranhado de hifas. E esse conjunto de hifas é chamado pelos micologistas de micélio. Então, nós vamos ver mais adiante várias vezes esse termo, micélio. Micélio, um conjunto de hifas. Uma outra característica que os micologistas, ou seja, quem estuda fungo é um micologista, uma outra característica que os micologistas estudam quando observam os fungos filamentosos ao microscópio é o tipo de hifa. E existem dois tipos de hifa. Hifas septadas, que é o que você espera de um organismo multicelular, ou seja, você vê aqui os septos que dividem as células, e existem hifas onde você não observa esses septos. Então, o micologista, ele, com a observação ao microscópio de luz, ele geralmente caracteriza hifas septadas e hifas cenocíticas. Essa caracterização é importante para a taxonomia dos fungos. Então, o micologista, quando estuda essas características, o tipo de hifa, se é septada ou é cenocítica, o tipo de estrutura de frutificação, ele está presumindo qual o gênero, qual a espécie a que pertence esse fungo filamentoso. Então, quando nós estudamos morfologia bacteriana, nós falamos que a morfologia individual, os agrupamentos, são o primeiro passo da taxonomia. A mesma coisa acontece na micologia. O tipo de hifa, o tipo de estrutura de frutificação vai permitir o micologista presumir, supor, prever qual o gênero ou a espécie do fungo que ele está observando. As hifas, elas têm características extremamente importantes. Uma característica das hifas é que, muitas vezes, elas se projetam da colônia fúngica para o ar. Isso faz com que elas sejam chamadas de hifas aéreas. E quando você observa esse conjunto de hifas aéreas, você fala que está observando um micélio aéreo.
E por que esses micélios aéreos são importantes? Porque nesses micélios aéreos, na extremidade dessas hifas que compõem o micélio aéreo, você encontra estruturas de frutificação que são locais onde o fungo filamentoso produz esporos. Então, se você olhar essa estrutura aqui, você está vendo inúmeros esporos. E a formação de esporos caracteriza a reprodução dos fungos filamentosos. Então, os fungos filamentosos se reproduzem por esporulação. E esses esporos são formados nas estruturas de frutificação, e essas estruturas de frutificação, em geral, ficam nas extremidades das hifas aéreas. Por quê? Porque essa exposição aérea é muito importante. Quando você tem uma corrente de ar que passa por esse micélio aéreo, esses esporos, eles se desprendem das estruturas de frutificação e acompanham a corrente de ar, fazendo com que esses esporos se dispersem pelo ambiente. Esse mecanismo ele é bastante conhecido, por exemplo, nos vegetais. Então, você está vendo aqui esse dente de leão, quando ele é exposto a uma corrente de ar, ele libera as suas sementes nessa corrente de ar. E o mecanismo de dispersão dos esporos fúngicos é semelhante a esse aí. Passa uma corrente de ar pelo micélio aéreo, os esporos se desprendem e causam a dispersão desses esporos. Além desse micélio aéreo, você tem que lembrar sempre que esse fungo filamentoso ele tem hifas que penetram no substrato de onde esse fungo filamentoso retira nutrientes. Então, você tem inúmeras hifas que penetram no substrato nutritivo do fungo. E esse conjunto de hifas, ele é chamado de micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo, além de absorver nutrientes para nutrir o fungo filamentoso, ele é também importante porque ele libera as excretas nesse substrato nutritivo. E nós vamos ver no final da aula que dentro das excretas fúngicas existe uma excreta que é muito importante, que são as micotoxinas. Então, quando você estudar as micotoxinas mais adiante, você vai ver que elas são liberadas pelo micélio vegetativo que está entremeando o substrato nutritivo onde esse fungo filamentoso se desenvolve. Bom, os fungos filamentosos, eles se desenvolvem nos meios de cultura, geralmente 5 a 7 dias após a semeadura. Então, um tempo bem maior que o tempo de desenvolvimento das colônias de bactérias e leveduras. Bactérias e leveduras formam colônias 24 a 48 horas depois da semeadura. Os fungos filamentosos formam colônias somente 5 a 7 dias após a semeadura. Isso é importante porque, quando você analisa um alimento no laboratório, a última análise que geralmente sai é a que detecta fungos filamentosos, porque esse período de incubação necessário para a formação das colônias fúngicas é bastante prolongado, 5 a 7 dias. As colônias fúngicas, elas são facilmente perceptíveis nos meios de cultura, porque elas são grandes e bastante chamativas, elas têm cores bastante chamativas.
você vê que geralmente os fungos mais comuns, são fungos que fazem um pigmento verde, um pigmento negro, um pigmento amarelo. Então, é muito fácil você perceber a presença de colônias fúngicas nos meios de cultura e nos alimentos também. Alimentos que são deteriorados por fungos, geralmente o que chama a atenção do observador são essas cores berrantes, essas cores chamativas dos pigmentos aí dos fungos filamentosos. Uma outra coisa que chama bastante atenção nas colônias fúngicas e que é característico, né? O micologista ele procura para caracterizar que é uma colônia fúngica, é a presença desse micélio aéreo. Então você vê aqui que o micélio aéreo forma uma estrutura algodonosa que se projeta da colônia. Então, o micologista, quando observa esse micélio aéreo, ele tem uma possibilidade muito grande de caracterizar esse agente aí como um fungo filamentoso. Então, esse micélio aéreo é importante na caracterização aí desses agentes. E esses micélios aéreos, eles também conferem uma outra propriedade aos fungos filamentosos, é essa dispersão das colônias no meio de cultura. Então, geralmente, eles acabam por invadir todo o meio de cultura e, muitas vezes, isso é extremamente problemático, ou seja, quantas colônias fúngicas você tem aqui nessa placa? Você não consegue perceber porque o fungo, né, o micélio aéreo, tomou toda a placa. E aí você não consegue perceber quantas colônias, se existem colônias diferentes ou não, se desenvolvendo aí nesse meio de cultura. Essas características, melhor dizendo, você também observa nos alimentos deteriorados. Então, todo mundo já viu um pão deteriorado por fungos filamentosos e você observa que as colônias são grandes, as colônias têm cor, geralmente verde, geralmente negra, geralmente amarela, e elas tendem sempre a uma dispersão por todo o alimento. Então, você vê aqui as colônias mais antigas e aqui você vê as colônias que surgiram por causa da dispersão dos esporos que foram formados aqui por essas colônias que se desenvolveram nessa região. Um termo que é muito utilizado no ambiente doméstico é o termo bolor. Então, pão embolorado, todo mundo já ouviu essa denominação. E no passado, os fungos filamentosos eram chamados de bolores. Então, tem análises que você faz no laboratório, com uma contagem de bolores e leveduras, que fazem menção aí a esse termo. Hoje em dia, o melhor é você substituir esse termo bolor. Você fala contagem de fungos filamentosos e leveduras. Mas esteja atento, porque esse termo bolor ainda está muito presente em análises e nos textos sobre fungos filamentosos, principalmente aqueles que deterioram alimentos. Uma coisa importante para os fungos é você perceber as características diferenciais dos fungos. Ou seja, se você prestar atenção nesse detalhe aqui, você vai ver que os fungos filamentosos têm uma grande desvantagem em relação às bactérias. As bactérias, por serem procarióticas, se multiplicam muito mais rápido que os fungos, que são eucarióticos. Então, uma colônia bacteriana surge em 24 a 48 horas. Por quê? Porque elas se multiplicam rapidamente, porque são procariotos. Já as colônias de fungos filamentosos demoram 5 a 7 dias para se desenvolver. Por quê? Porque a célula fúngica é eucariótica e elas têm um tempo para se multiplicar
muito superior ao tempo das bactérias. Isso cria uma grande desvantagem para os fungos filamentosos, ou seja, os fungos eles geralmente se desenvolvem em ambientes onde a multiplicação das bactérias é mais lenta. Então, as bactérias preferem, entre aspas, você está vendo aí, entre aspas, um pH próximo da neutralidade. Né? Bactérias, fungos, micro-organismos não têm uma preferência, não têm um gostar. Né? Eu já falei que eles não têm uma aula, eu falei que bactéria não tem coração, os fungos também não têm coração. É uma adaptação. Então, os fungos, eles se desenvolvem muito bem em ambientes ácidos. Por quê? Porque as bactérias se desenvolvem mal, geralmente, em ambientes ácidos. Então, eles se adaptaram ao ambiente ácido e isso faz com que eles tenham vantagem em se desenvolver nesses ambientes sobre as bactérias. Então, as bactérias geralmente preferem ambientes com pH próximo da neutralidade. Os fungos, eles preferem, entre aspas, ambientes com pH ácido. Com isso, eles não sofrem competição pelas bactérias. Uma outra característica é a temperatura. As bactérias se multiplicam muito rapidamente em temperaturas acima de 30 graus, a 35 graus Celsius, a 37 graus Celsius. Já os fungos, eles se desenvolvem muito bem à temperatura ambiente. Então, isso é uma característica diferencial, isso é uma característica de vantagem para os fungos. E você tem que conhecer bem essas características, porque isso dá uma previsibilidade do desenvolvimento ou não dos fungos, por exemplo, em alimentos. Então, quando você olha essa laranja aqui, eu sei que se ela for um dia deteriorada, essa aqui já está deteriorada, mas pensando dias atrás, eu já tenho uma previsão que se ela for deteriorada, ela vai ser deteriorada por um fungo. Por quê? Porque essa laranja é um alimento cítrico, a casca dela é ácida, ou seja, as bactérias não se adaptam muito bem nesse ambiente, mas os fungos levam vantagem. Então, eu já sei previamente que se esse alimento aqui, se esse alimento que tem uma casca, que tem um pH ácido, for deteriorado, existe uma grande chance de ser o agente da deterioração um fungo. Da mesma forma, quando eu tenho um produto derivado desse alimento, um suco de fruta, um suco de frutas ácidas, eu sei que os deteriorantes principais desses sucos de frutas ácidas são os fungos. Então, conhecer essas propriedades, essas características, te dão previsibilidade. Você consegue já imaginar antecipadamente qual vai ser o agente que vai deteriorar aquele alimento. Uma outra característica que você tem sempre que prestar atenção é a atividade água do alimento. O que é atividade água? Vocês já aprenderam ou vão aprender que a atividade água reflete a quantidade de água disponível no alimento. Aquela água que está livre, aquela água que não está complexada a substâncias osmoticamente ativas. Então, é aquela água que está livre, que pode ser utilizada pelos micro-organismos deteriorantes. Então, quando você tem alimentos que têm uma baixa atividade água, os fungos eles se adaptam muito bem a esse ambiente. Já as bactérias não. Isso cria uma previsão. Se você tem
um alimento que tem uma baixa atividade de água, o deteriorante preferencial serão os fungos. Uma outra característica associada à atividade de água é a osmolaridade. Muitas vezes, nos processamentos dos alimentos, você adiciona solutos osmoticamente ativos aos alimentos, tentando fazer a sua conservação. Então, você pode adicionar cloreto de sódio, sal ou açúcar, sacarose, aos alimentos para reduzir a atividade de água e aumentar o tempo de conservação desses alimentos. Então, a atividade de água e osmolaridade estão unidos. Por exemplo, quando você olha um pão, você já tem a nítida impressão que ele tem uma baixa atividade de água e, relativamente, tem uma alta osmolaridade, porque ele tem uma grande quantidade de carboidratos, né? Foi feito o principal ingrediente aí é a farinha, que tem uma grande quantidade de carboidratos. Então, quando você olha esse alimento, você sabe que ele tem uma baixa atividade de água e uma alta osmolaridade relativa. Qual é o deteriorante previsível desse alimento? Os fungos. As bactérias não vão conseguir se desenvolver nesse alimento. Por quê? Porque elas exigem uma maior quantidade de água livre, uma maior atividade de água do alimento. Então, quando você olha esse tipo de alimento, né, um alimento que perdeu água, né, durante a etapa de cocção, quando do cozimento dele ele perde a pouca água que tem, você já pode prever que o deteriorante preferencial dele serão os fungos. Um outro exemplo é quando você pega uma fruta e desidrata essa fruta. Então, você tem aqui damasco, aqui você tem damasco seco. Por que você secou o damasco? Para que ele tenha um tempo de prateleira, uma vida útil, um prazo de validade maior. Então, a fruta fresca é altamente perecível. A fruta seca, ela é bem menos perecível que a fruta in natura. Então, a fruta seca é uma forma de conservação desse alimento. E essa fruta seca ela é passível de ser deteriorada por fungos filamentosos. Então, os fungos filamentosos são um grande problema para esse tipo de alimento que apresenta uma baixa atividade de água, né, e uma osmolaridade relativa elevada. Então, quando você olha o alimento, o seu cérebro já tem que identificar as características do alimento e você prever qual o deteriorante preferencial desse alimento. Em geral, você tem que prestar atenção nessas características aqui do alimento. É um alimento ácido, é um alimento que tem baixa atividade de água, é um alimento que tem alta osmolaridade. Esse conjunto de fatores vai te dar uma ideia, vai te dar uma previsibilidade do deteriorante. Bom, além disso, existem algumas características que são diferenciais de fungos filamentosos e leveduras. As leveduras têm, geralmente, uma parede celular contendo polissacarídeos complexados com proteínas, complexados com lipídios. Já os fungos filamentosos, obrigatoriamente, têm na sua parede celular quitina e celulose. Por quê? Se você lembra aquela estrutura hifa, né? Aquele longo filamento que caracteriza as hifas fúngicas, aquela estruturação é rígida. Então, quem confere essa rigidez é a quitina ou a celulose. Então, essas substâncias, a quitina ou a celulose, estão sempre na parede celular aí dos fungos filamentosos.
essas substâncias são necessárias à rigidez daqueles filamentos que caracterizam as hifas dos fungos filamentosos. Uma outra diferença que nós já vimos, as leveduras são unicelulares, os fungos filamentosos são pluricelulares. Já vimos isso nas imagens anteriores. E agora vem a característica mais importante, diferencial aí de leveduras e fungos filamentosos. As leveduras, elas exigem ou não oxigênio para o seu desenvolvimento. Ou seja, a presença de oxigênio para elas se desenvolverem é facultativa. Já os fungos filamentosos, eles exigem a presença de oxigênio para se desenvolver. Essa característica é chamada aeróbio estrito. Então, essa característica de exigir o oxigênio para o seu desenvolvimento caracteriza os fungos filamentosos como aeróbios estritos. Lembra bem, não é afinidade, não é gostar, não é preferir, tá? Aeróbio estrito exige. Sem o oxigênio, ele não se desenvolve. Então, não tem esse negócio de preferir ou não. Se você tirar o oxigênio, o fungo filamentoso não se desenvolve. Então, não é preferência, não é afinidade, é exigência. Então, os fungos filamentosos exigem a presença de oxigênio para se desenvolverem. E essa característica, ser facultativo para as leveduras e serem aeróbios estritos para os fungos filamentosos, também ajuda na previsibilidade de qual deteriorante vai deteriorar os alimentos. Então, por exemplo, você olha aí, você tem um embutido e esse embutido está exposto à atmosfera, ou seja, existe oxigênio aí, os micro-organismos aeróbios estritos podem se desenvolver. Você está vendo aí na superfície desse embutido, desse salame, ou linguiça, ou embutido que for, a presença desses fungos. Aí, no caso, não é deterioração. Aí, no caso, é maturação desse salame. Mas vamos pensar que esse fungo está deteriorando esse embutido. Sabendo que eles são aeróbios estritos, o que eu posso fazer para prevenir a deterioração desse alimento por esses fungos filamentosos? Bom, a minha previsão é que o deteriorante desse alimento seja um fungo filamentoso. Então, se eu pegar esse embutido e colocar dentro de banha de porco, por exemplo, eu impeço o contato dele com o oxigênio. E isso vai impedir que esses fungos filamentosos se desenvolvam na superfície do alimento. Então, esse processo de conservação do alimento foi muito utilizado no passado, foi utilizado antes da descoberta da refrigeração, é clássico, né? Mas você observa que ainda é utilizado em alguns alimentos industriais e é utilizado em produtos artesanais. Aqui você está vendo carnes, não sei qual a carne, e você impede a deterioração dessa carne colocando ela dentro de banha. Ou seja, como o oxigênio não penetra na banha, você protege esse alimento da deterioração fúngica. Por quê? Porque os fungos filamentosos são aeróbios estritos. Um outro exemplo de previsibilidade do deteriorante. Você olha esse alimento, carne salgada, charque, tem várias denominações com várias características.
para nós, o que você está vendo? Eu estou vendo uma carne que você tentou conservar pela adição de cloreto de sódio. O cloreto de sódio aumenta a osmolaridade, consequentemente reduz a atividade de água, tornando esse alimento menos perecível. Qual é o micro-organismo que vai deteriorar previsivelmente esse alimento? Os fungos, porque os fungos se desenvolvem em alimentos que têm uma baixa atividade de água ou uma alta osmolaridade. Bom, como é que eu posso prevenir esse alimento da deterioração por fungos filamentosos? Eu posso prevenir essa deterioração fazendo a embalagem desse alimento a vácuo. Então, peguei essa carne, coloquei dentro de uma embalagem, fiz vácuo e, com isso, esse alimento vai ter um tempo de prateleira muito maior. Por quê? Porque ele está protegido de deteriorantes, em particular os fungos filamentosos, que são aeróbios estritos e não vão se desenvolver nesse alimento por causa do vácuo, por causa da ausência de oxigênio. Se você prestar atenção, esse alimento aqui tem uma série de vantagens em relação a esse alimento aqui. Esse alimento aqui não tem nem sal visível. Ele está salgado, mas ele não tem sal visível. Então, ele vai ser processado pelo consumidor de forma mais fácil. A dessalga dele é muito mais fácil do que seria desse aqui, onde você vê a grande quantidade de sal. Então, você vê que a tecnologia de processamento dos alimentos utiliza essas informações para produzir alimentos que tenham um tempo de prateleira, um tempo de vida útil maior e, muitas vezes, exijam processamentos menores por parte do consumidor. Esse alimento aqui, por exemplo, você pode estar se perguntando, por que eu boto a linguiça, a carne dentro de banha? Por um motivo óbvio. Eu uso a banha para fritar a própria carne que está conservada na banha. Então, você vê que é um combo, né? Eu vendo a banha, que vai ser utilizada na fritura, e vendo a carne, que vai ser frita na banha. Então, é uma excelente ideia, tanto de conservação do alimento, como de facilidade no processamento pelo consumidor. Um outro alimento aí emblemático, né, que a previsibilidade dos deteriorantes é muito importante, é um alimento que hoje em dia não tem um ibope muito grande, que é o extrato de tomate. Antigamente essa marca aí ficou famosa por esse elefante aí. E o que acontecia? O extrato de tomate é muito concentrado, né? Extrato. Hoje em dia você tem muita polpa de tomate sendo comercializada. Esse aí é extrato, é uma pasta concentrada de tomate. Então as pessoas abriam essa lata, tiravam uma parte e guardavam o que sobrava na lata na geladeira. E o que acontecia? Esse alimento, por ser extremamente ácido, após a abertura da lata, você expõe o conteúdo ao oxigênio, ele acabava se contaminando com fungos, como você está vendo aqui, né? Um fungo com uma coloração esverdeada na superfície desse extrato de tomate. E aí você vê que esse conceito de que os fungos filamentosos são aeróbios estritos pode ser utilizado na conservação aí desse alimento. Se você perguntar à sua avó, à sua bisavó, o que eles faziam depois da abertura dessa lata? Cobriam o conteúdo com azeite. O azeite formava uma camada impermeável ao oxigênio e, com isso, não existia deterioração desse alimento por fungos. E aí, agora, essa lata aberta se conservava durante um período extremamente prolongado na geladeira. E o azeite não atrapalhava em nada, porque o azeite era utilizado aí, muitas vezes, quando do uso, né,
desse extrato de tomate. Quando você refogava os alimentos, o azeite já entrava, né, no processamento aí desses alimentos. E até você olhando o preparo artesanal de alimentos, você vê que as pessoas sabem dessa característica dos fungos filamentosos. Então, se você olhar aqui, isso aqui é uma imagem retirada aí da internet de uma pessoa que ensina a fazer uma polpa de tomate caseira. E ela recomenda o quê? Que você sempre, depois do processamento térmico desses frascos, você mantenha os frascos de cabeça para baixo. Para quê? Para você impedir a entrada de oxigênio nesse alimento. A entrada de oxigênio possibilitaria o desenvolvimento de fungos filamentosos, que seriam deteriorantes aí desse alimento. Então, para impedir a entrada de oxigênio e a possibilidade da deterioração por fungos filamentosos, a pessoa recomenda aí que você mantenha esses vidros de cabeça para baixo, né? E com isso o conteúdo impede aí a entrada pela tampa do ar atmosférico. Então, é muito importante que você conheça essas características dos fungos e relacione ela com os alimentos. Isso traz uma previsibilidade. Você olha o alimento e você já tem condição de prever qual micro-organismo deteriorante que vai fazer o processo de deterioração do alimento. Bom, saindo agora dos alimentos, indo para a parte de microbiologia médica, nós vamos falar sobre os fungos dimórficos. Nós falamos que os fungos dimórficos, a temperatura ambiente, aquela faixa de 20 a 25 graus Celsius, eles se apresentam como fungos filamentosos e a 37 graus eles se apresentam com forma de levedura. Então, fungo dimórfico pode apresentar essas duas morfologias dependendo da temperatura de incubação. Esses fungos dimórficos, eles causam uma série de micoses, né? Micoses, doenças causadas por fungos que são profundas, ou seja, certamente você já viu, você já teve, você conhece micoses superficiais. Então, você já teve aquela micose na unha, você já teve micose de pele. Agora, existem micoses que acometem tecidos profundos, principalmente os pulmões. Então, você inala o esporo fúngico, eles vão para os pulmões, geram fungos que vão ficar na forma de levedura e causar doença. Quais são essas doenças? Quais são essas micoses profundas? São várias. Então, aí o nome você identifica pelo sufixo -ose e você vê que existem várias espécies de fungos dimórficos que causam micoses profundas. Podem acometer os pulmões, podem acometer o tecido conjuntivo. Essas doenças aí são bastante complexas, eu nem vou discutir essas doenças. A aula de ensino síncrono está aí para isso. Mas tem aí algumas doenças que certamente você já ouviu falar, a histoplasmose, que é muito conhecida, a esporotricose, a blastomicose, a coccidioidomicose, são micoses profundas, são quadros extremamente importantes, porque causam um grande dano no hospedeiro e são causadas por fungos dimórficos. Bom, voltando agora para alimentos, que talvez seja o assunto que mais interessa a vocês, os fungos são só deteriorantes? Não. Os fungos, eles são muito conhecidos porque eles são utilizados como alimentos.
E talvez o fungo que mais se popularizou como alimento é esse aqui, o cogumelo de mesa, né? Todo mundo já viu esses cogumelos, todo mundo já consumiu pratos com esses cogumelos. É o fungo utilizado como alimento mais comum, cogumelo de mesa. Você está vendo aqui a obtenção deles, né? Uma área de produção desses cogumelos de mesa, eles são aí colhidos, né? São colocados em salmoura, processados termicamente, e você consome eles diretamente. Então, os fungos podem ser utilizados como alimentos. Hoje em dia, existe uma popularização dos fungos como alimentos. Se você for em qualquer supermercado, você vai encontrar aí uma diversidade de fungos muito grande. Então, pratos sofisticados, pratos mais elaborados, né? Em geral, utilizam esses fungos, né? Não o cogumelo de mesa, que praticamente tem alguns pratos restritos a eles, mas os pratos mais sofisticados aí, eles utilizam esses cogumelos aqui bem diferentes. Nem pronunciarei o nome, mas se você for em qualquer supermercado, você vai encontrar. O cogumelo Paris, né, também chamado de champignon, que seria cogumelo em francês, é esse cogumelo de mesa. Os outros têm características diferentes aí e são identificados aí por esses nomes que você vê aí nas embalagens desses produtos. São bastante comuns hoje em dia, você encontra em qualquer hortifruti, né, qualquer supermercado aí, esses cogumelos. Além de serem alimentos, eles podem, os fungos, serem utilizados na produção de alimentos. Então, você tem aqui um alimento emblemático que é o pão. E o pão, ele é produzido historicamente pela fermentação por leveduras. Ou seja, as leveduras se multiplicam na massa do pão, produzem gás, e é esse gás que vai produzir esses espaços vazios aqui na massa do pão, dando leveza à massa, né? O pão fica fofinho por quê? Por causa desses espaços vazios que foram ocupados por gases produzidos pelas leveduras durante o processo de fermentação aí dos carboidratos da massa. Então, produtos de panificação, massas, que são, entre aspas, massas leves, massas que têm essa aeração característica, são produzidas a partir da fermentação com leveduras. Esse processo de fermentação deu origem a um produto que todo mundo conhece, que é o fermento biológico. Biológico por quê? Porque esse produto é composto por leveduras. Você pega leveduras, centrifuga, faz uma pasta e vende como fermento biológico. Como as leveduras estão vivas, você tem que manter esse produto na geladeira, você chama fermento biológico fresco. Então, é um produto que é muito utilizado, certamente mães e avós aí falam, fermento Fleischmann, que é a marca aí mais conhecida, sem querer fazer propaganda aí da marca. Você tem que diferenciar esse produto, que nada mais é que leveduras vivas, do fermento químico. O fermento químico é a mistura de substâncias químicas que, quando estão em contato com a água e principalmente calor, geram gases que vão dar aeração da massa. Mas são processos totalmente diferentes, correto? O fermento químico só simula, né, os produtos finais gerados por um produto de fermentação por leveduras da massa do pão. Se você provar um pão produzido com a fermentação por leveduras e um pão produzido com fermento químico, você vai ver que são produtos completamente diferentes. Por quê? Além de produzir os gases que dão a leveza à massa, as leveduras também modificam as propriedades sensoriais.
Então, o pão fermentado tem aquele cheiro característico, né, que atrai a gente para consumir, tem o sabor diferenciado, tudo por quê? Porque as leveduras conferem essas propriedades sensoriais diferenciadas. O fermento químico não tem condição de mudar, né, as características sensoriais do alimento. Ele só gera gases no alimento, ele só dá leveza à massa. Esse produto tem um inconveniente, esse fermento biológico fresco tem um inconveniente de ter que ser conservado sob refrigeração. E hoje em dia ele vem sendo substituído pelo fermento biológico seco, que nada mais são que leveduras submetidas a um processo de desidratação que mantém a sua viabilidade. Então, esse fermento biológico seco, em contato com a água da massa, as leveduras vão voltar a ter atividade metabólica e vão fazer a fermentação. Qual a vantagem? Esse produto aqui, o fermento biológico seco, ele não precisa ficar sob refrigeração. Então, esse produto vem substituindo o fermento biológico fresco com essa vantagem, né? Não precisa ficar sob refrigeração. Um outro alimento emblemático produzido às custas das leveduras é o vinho e outras bebidas alcoólicas, né? O vinho nada mais é que o suco de uva fermentado, ou seja, as leveduras fermentam os carboidratos no suco de uva e dão origem ao produto final, que é o álcool etílico. Então, se você observar, o produto final alvo na fermentação da massa do pão é o CO2, são os gases. O produto final alvo na fermentação do suco de uva para a produção de vinho é o álcool etílico. Os gases não importam nesse tipo de vinho. Em outros vinhos, se você é um apreciador de vinho, você já viu que existem vinhos que têm gases, né? O champanhe é um vinho que, além de você ter a produção de álcool etílico, você também aproveita a produção de gases aí pelas leveduras. Mas vamos ficar com esses dois exemplos distintos. No pão, você objetiva a formação de CO2, no vinho, você objetiva a formação do álcool etílico. E um outro exemplo de alimento também emblemático, não muito comum aqui no Brasil, mas muito comum na Europa, são os queijos que têm no seu processo de produção a maturação por fungos filamentosos. O que esses fungos filamentosos fazem quando se multiplicam na massa do queijo? Eles dão propriedades sensoriais diferenciadas a esse queijo. Então, se você provar um queijo Minas e provar um queijo desse maturado com queijos com fungos filamentosos, desculpe, você vai ver que esses queijos maturados com fungos filamentosos têm um sabor, têm um aroma, têm uma consistência bem diferenciada e essas propriedades sensoriais foram conferidas pela multiplicação dos fungos filamentosos. Agora, a presença dos fungos no alimento, como nós já fizemos várias referências, pode ser um problema. E os fungos podem deteriorar alimentos, sejam alimentos in natura, como você está vendo aqui, pode ser antes da colheita, pode ser depois da colheita, pode ser durante o processamento aí desse alimento in natura. Os fungos podem deteriorar e trazem grandes perdas à produção de alimentos. Além disso, os fungos eles podem também deteriorar alimentos processados. Então, você está vendo aí diferentes produtos processados, produtos industrializados, que são deteriorados por fungos.
Você tem aqui um pão de forma, com o crescimento evidente aqui de um fungo filamentoso verde. Você tem aqui um queijo, né, que está cheio de colônias de fungos esverdeados e um preto. E você tem aí um macarrão instantâneo que apresenta aí áreas enegrecidas, né, decorrentes da deterioração por fungos. Então, essa imagem de alimentos in natura e alimentos processados deteriorados é para mostrar para vocês que os fungos são os principais agentes deteriorantes de alimentos. Então, os fungos são muito estudados, por quê? Para você prevenir a deterioração dos alimentos. Então, você vai ter aula de tecnologia de alimentos e nessas aulas de tecnologia de alimentos você vai aprender os diferentes processamentos que são feitos aí para impedir a deterioração fúngica. E, como eu citei no início da aula, eu falei que, além do micélio aéreo, existe o micélio vegetativo, aquelas hifas que penetram no alimento. E essas hifas do micélio vegetativo são importantes porque elas liberam excretas nos alimentos. E dentro dessas excretas existe um grupo muito importante que são as micotoxinas. As micotoxinas, elas, como o nome indica, causam intoxicações alimentares, causam DTAs. Então, é um assunto muito importante, não será estudado em aula específica e, portanto, eu peço que vocês leiam o material disponibilizado sobre micotoxinas. É importantíssimo. Vai ser o único contato que você vai ter com esse assunto. Caso você tenha dúvidas, já sabe, utilize o estudo sincrônico para esclarecer essas dúvidas. Mas é muito importante que você estude as micotoxinas. Por quê? Da mesma forma que os fungos deterioram alimentos in natura e alimentos processados, muitas vezes essa multiplicação dos fungos passa desapercebida e você consome alimentos que têm, além do fungo, as micotoxinas. E essas micotoxinas podem ser um grande problema, como você vai ver quando dá leitura dos materiais disponibilizados aí sobre essas substâncias tóxicas. Bom, como eu faço sempre no final da aula, por favor, verifique se existem vídeos sobre fungos que foram disponibilizados aí para aumentar e tirar a curiosidade de vocês. Vejam se não existem exercícios, né, no Google Formulários, ou peçam aí às nossas monitoras questionários no Socrative. E aproveite o estudo sincrônico para esclarecer dúvidas sobre esse assunto que vai ser abordado exclusivamente nessa aula. Então, estude o material de micotoxinas e, se você tiver qualquer dúvida, esclareça no ensino sincrônico. Agradeço aí a atenção de vocês, desculpe pela extensão da aula, mas como essa é a única aula de fungo, eu tentei me esforçar ao máximo para passar o máximo de conhecimento para vocês. Novamente, muito obrigado pela atenção e até a próxima atividade da disciplina. Muito obrigado.